Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do ACicast. Meu nome é Gabriel, faço parte da equipe de relacionamento da ACIC. Hoje a gente está gravando o episódio 31 do ACicast. Hoje, como convidados aí, a gente tem o André Marques e o Matheus, da empresa For Company. Hoje a gente vai realizar um bate-papo, como se fosse uma linha do tempo, de os desafios que moldam as pequenas e médias empresas até se tornarem grandes. O André é associado nosso faz, acho que um pouco mais de 3 anos, Acho André, que vai fazer talvez? 3 anos. Exatamente quando eu comecei a empresa, eu já entrei lá na SIC também com vocês. Então, vai fazer exatamente 3 anos agora no final do ano. Ah, bacana. Então, o André e o Matheus são grandes associados, grandes parceiros nossos que participam ali dos grupos de networking. E até mesmo antes da gente entrar ali no nosso bate-papo, queria que vocês se apresentassem e falassem brevemente, mas ao longo do tempo a gente vai explicar um pouquinho mais sobre a For Company. Vamos ver se eu acerto nesse pitch, André. Que é mais que um escritório contábil, é um ecossistema de serviços consultivos, é isso mesmo? Isso mesmo. Ah, Show show de de bola. bola. Mas apresenta aí, se apresenta para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, conta um pouquinho da história do André e depois a gente vai ouvir o Matheus também. Perfeito, maravilha. Então, primeiramente, muito prazer, né? Eu sou o André Marques, sócio e contador aí da For Company Group e carinhosamente a gente chama de FCG. Mas basicamente a gente compreende que nós somos, na verdade, não um business de contabilidade, mas sim um business de dados. Então, a nossa ideia é conseguir empoderar a gestão das empresas e perpetuar as empresas a partir de uma gestão realmente organizada. Então, a ideia aqui é que todos os problemas estratégicos que a empresa tem, a gente tem algum tipo de solução ali para agregar e perpetuar lucro e, naturalmente, a própria empresa. Ah, legal, show. Matheus, fala um pouquinho aí de você para o pessoal de casa. Bom, primeiro quero agradecer aqui a presença, né, o pessoal aí. Bom, eu tô junto com o André aí na caminhada no escritório, né, tô lá responsável pelo setor contábil, tenho uma bagagem um pouquinho, desde o meu início aí de carreira de formação, né, na contabilidade com empresas, já atuei um pouquinho em banco, já fiz um pouquinho de auditoria, e, bom, eu acho que é basicamente isso mesmo que o André falou, né? Acho que hoje o contador, ele é uma peça extremamente fundamental, né? Principalmente no início e também no meio e fim das empresas, né? Então, eu acredito que o crescimento, né, da empresa e tudo está associado ali, primeiramente, à contabilidade. E esse foi um dos motivos aí iniciais de eu escolher essa carreira e seguir para poder ajudar aí a For Company hoje para a gente deslanchar, né? Ah, legal, show de bola. E André, toda empresa nasce a partir de uma necessidade, de um sonho. Como que foi o seu início ali na For Company ou até mesmo na sua jornada empresarial, seja com a For Company ou até mesmo com outra empresa aí que você iniciou? Perfeito. Bem, eu acho que foi um caminho bem fora do tradicional em relação a isso, porque antes de montar um escritório contábil, eu empreendi, né, eu trabalhava no mercado financeiro a vida toda, até que eu saí de uma posição de gestão que eu entrei relativamente precocemente, eu tinha 21 anos e acabei entrando nessa área. E aí, como eu já disse até em podcasts mais antigos com você próprio, né, os meus ex-chefes deram a oportunidade lá de montar um escritório para agregar ali com o ecossistema deles. Eu acabei comprando a participação deles. E o engraçado é que, antes mesmo de ser contador, por mais que eu estivesse fazendo a faculdade, contabilidade e tudo mais, eu acabei empreendendo, né, nessa área. E eu fui cliente de uma contabilidade. Nada contra ela, foi tudo, fluiu bem. Porém, eu senti algumas dores que não fazia muito sentido. Eu não via o contador como um consultor, como um amigo, como um parceiro de negócios, que é justamente o que a gente, de certa forma, vende hoje. Como que eu vou conseguir cobrar mais de um cliente, ganhar mais dinheiro, aumentar a receita do meu escritório se ele não crescer? Se ele não aumentar a folha de Sim. pagamento, se ele não aumentar a complexidade da empresa dele, eu não consigo ganhar mais dinheiro. Então, eu sempre gosto de falar que o contador é de fato o melhor amigo que o empresário tem nos negócios, porque ele é o maior interessado que você cresça e ganhe mais dinheiro, que você vai precisar cada vez mais dele. Então, acho que foi por uma dor de achar o serviço extremamente básico, extremamente raso e pouco estratégico. Então, por isso que hoje a gente foca muito, principalmente na área do Matheus, de mapear a empresa, entender os dados da empresa, para onde que vai o dinheiro. Poxa, você fatura uns milhões e não sobra nada no caixa. Pô,
que está acontecendo? Aonde que está o ralo? Para onde que o dinheiro vai, né? Então, basicamente isso, é tentar tornar de fato a contabilidade, os dados que ela geram, algo mais estratégico para a tomada de decisões de founders e do próprio conselho. Legal. E é igual você falou, né, André? Se o cliente não cresce, consequentemente vocês não crescem também, né? Então é legal porque vocês montaram ali realmente um ecossistema para agregar valor, eu não falo nem de preço, agregar valor para o cliente de vocês, né? Ô, Matheus, vocês se apresentaram brevemente, aí os dois tiveram experiências em instituições financeiras. É um caminho que vou generalizar um pouco, todo contador acaba seguindo ou não? Vocês foram exceções? Cara, assim, eu gosto bastante de falar que, assim, né, o pessoal olha a contabilidade de uma maneira muito, às vezes, fechada, muito lacrada, né? Acho que principalmente por conta, talvez, do pessoal mais do passado, pessoal mais antigo, porque realmente antes a contabilidade era um meio bem difícil. Por quê? Pô, você fazer uma contabilidade ali no papel, pô, você tem que escriturar, fazer o rasão, os lançamentos ali, tudo no papel, para não ter rasuras ali, para depois ir para um balanço também no papel. Então, ter o livro, né? O livro do balanço, tudo, né? O livro caixa, né? Que se falava bastante. Cara, era realmente complicado, não era uma faculdade que todo mundo plenteava em fazer e falava, nossa, eu quero ser contador. E até hoje ainda continua um pouco assim. Porém, hoje, com a chegada da tecnologia e tudo mais, né, acho que desde quando começou a parte de computadores, de sistemas e softwares, né, que, pô, sei lá, final de anos 90, 2000 por ali, cara, melhorou muito isso. Então, pô, a contabilidade deixou de ser só papel e a gente começou a ter um lugarzinho ali de espaço para, né, mexer também no computador e apresentar os dados através dali. E aí eu acho que a partir desse momento teve uma virada de chave muito grande que talvez contadores antigos não viram, talvez com bons olhos, ou viram, mas também não se adaptaram tão bem. E aí, beleza. Só que, cara, hoje, quando a gente tem ali a contabilidade no software, torna-se muito mais fácil. E aí, ainda hoje, eu acho que tem pessoas que olham ali e pensam com a mentalidade anterior de tipo, putz, eu preciso fazer essa contabilidade, terminei, entreguei, acabou, fechou ali. Mas não, ela vai além, ela engloba a empresa por inteiro, né? Então, pô, eu sei que eu tenho a visão ali, né, total da empresa através de um extrato. Pode parecer que não, mas tem. Por quê? Porque eu vou olhar ali, pô, todos os gastos que ela tem, eu estou olhando ali, às vezes, até a quantidade de funcionários que ela possui, eu posso ali, pô, gerir despesas, então eu sei para onde direcionar, eu sei com o que ela está gastando, o que é necessário, o que é não. Ah, eu olhei ali, pô, legal, eu sei que ela está gastando com X coisa. Pô, será que essa X coisa eu não consigo achar um outro player no mercado para ela substituir e tornar aquele valor ali melhor para ela? Eu posso. Então é essa visão, essa jogada que faz com que o computador ele seja uma peça fundamental, sabe? E que talvez os jovens, o pessoal, hoje talvez não enxergue tanto, mas que eu acho que é bem maneiro, assim, né? De você olhar e falar, pô, realmente, o computador é indispensável. Isso a gente está falando só na parte de gestão. Ainda tem a parte tributária, aí isso, assim, né? A gente está trazendo uma visão um pouco de escritório. Sim. Mas se a gente for olhar carreiras, pô, beleza, eu tenho lá a controladoria. Pô, vai ser um cara da contabilidade lá em cima, junto com a gestão, que vai olhar a parte de custos. Ele vai lá, vai no chão de fábrica, vai ver se as ordens de produção estão legais, estão acontecendo, como que está gerindo, vai pegar essas informações, né, e trazer para ele lá para tomada de decisão. Legal. A gente vai ter também a parte da auditoria, que é um cara ou interno ou externo, mas que, né, por meio de algumas seleções, vai tentar entender ali se a empresa está com um certo compliance, se está atingindo ali o nível esperado de controle, né, daquilo que ela está gerindo como financeiro, contábil e todas, né, as ferramentas ali da empresa em si, né? Depois a gente tem ali a contabilidade em si,
que às vezes, né, no nosso caso é um pouquinho diferente, que eu acho que do escritório é uma gama enorme, né? A gente pega vários casos, né? Tem um professor até nosso que é muito legal, que ele fala que o escritório é um grande laboratório. E realmente, que a gente tem uma gama de empresas e setores muito grande. Mas focando agora na parte empresarial fechada, né, que eu acho que até você citou ali da empresa, do banco, ela é um pouco mais fechada. Então ela é um nicho que você acaba atendendo a contabilidade interna, você acaba tendo contato com as áreas internas para conseguir as informações que você necessita, né? Então, acho que tem essas áreas e dentro de cada uma delas tem vários assuntos, você pode ter ali, né, um grande poder com relação a dados para poder gerir, fazer, nossa, inúmeras coisas. E talvez hoje os contadores não enxergam tanto isso, né? Uhum. Eu acho que a imagem tanto dos contadores mais antigos e dos jovens que chegam e não têm, às vezes, talvez, tanta vontade ou não olham ali muito para a informação, eles acabam olhando com maus olhos, falando, nossa, contabilidade é imposto, é entregar, ler normas lá de imposto, né, da Receita Federal, né, e é isso, é entregar. Mas não, é um trabalho bem legal, você pode fazer outras coisas, você pode fazer uma empresa ir, né, o topo e, pô, também declinar. Sim. Então, é bem legal. Por Bota isso muito pra até que a tomada de gente tem um decisão. lema lá que é basicamente não é sobre imposto, é sobre lucro. Uhum. Então, basicamente, a nossa função é perpetuar a empresa pelo lucro para que a gente consiga, de fato, crescer junto. Então, e aí voltando à sua pergunta, eu acho que a gente partiu de caminhos diferentes do que o usual. Tem muito contador mais novo que já entrou direto nessa área. Eu veio de uma área mais administrativa, uma área de controladoria, de auditoria. Eu vim do mercado financeiro, ele veio de auditoria também. Então, acho que foi um caminho um pouco de exceção. Acho que não foi exatamente o tradicional. Um grande guarda-chuva. Embaixo do guarda-chuva tem diversas áreas ali, cada um pode atuar em diferentes ali. E Exatamente. realmente todas vão auxiliar demais as empresas, principalmente as pequenas e médias, né? Sim. O André, você, igual a gente comentou, faz 3 anos aí que a For Company existe, né? Tá em andamento ali. E na faculdade, me corrija se eu estiver errado, mas quando você terminou a faculdade, você saiu com um nível técnico, não, bacana, consigo atender as empresas, meu nível, vou analisar contábil ali, tá ok. Mas quais os principais desafios que você enfrentou a partir do momento que você decidiu abrir a sua empresa? Questão de gestão de pessoas, equipe, contratação, retenção, financeiro, crédito, enfim. Quais os principais desafios ali que você enfrentou nessas primeiras etapas? Perfeito, vamos lá. Eu acho que nesse sentido eu tive um pouco de sorte. Por quê? Eu naturalmente sou um cara. Para muitos eles acham que eu sou muito especialista, que só falo de finanças há muito tempo, mas na verdade eu sou um cara excessivamente generalista. Eu tenho certeza que dentro de uma metodologia de gestão, que você tem a camada estratégica, você tem a camada tática, você tem a camada operacional, para você gerir e criar processos em cima disso e presidir, de certa forma, uma empresa, você tem que ser generalista. Então, começando a empresa, eu fui um pouco privilegiado nesse sentido, porque vindo do mercado financeiro, eu iniciei numa área de vendas, depois eu fui para uma área técnica, e aí depois eu vim para a contabilidade. Portanto, existe um gap muito grande para quem começa a empreender, que é vendas. Como fazer a primeira venda? Como encontrar uma dor que alguém tem, oferecer um serviço, um produto específico para aquilo que resolva aquela dor, o cliente queira pagar e continue pagando por aquilo com certa frequência, fidelize o cliente. Então eu tinha esse privilégio de que eu já tinha, de certa forma, concluído todas as experiências que eu poderia ter na área de vendas. Então isso me ajudou bastante. Considerando ainda no começo, que é algo que a gente hoje adapta para auxiliar essas empresas que são nossas clientes hoje, a minha maior dificuldade foi em processos. Então, tem muita gente que vem em faculdade PDCA e SDCA, que é basicamente metodologia gerencial para desenhar os processos, mapear os processos, planejar os processos, estabilizar os processos e, quem sabe, automatizar os processos. Sem processo, sem organização, sem gestão, não chega a lugar nenhum. Então, essa foi a minha maior dificuldade no começo. Por quê?
Porque quando você começa a empreender, você foca muito na venda. 90% Sim. do seu tempo é venda. Tem que trazer receita. Sem receita, não tem custo, não tem salário, não tem lucro, não tem nada. Depois que você trouxe a receita, você naturalmente começa a crescer numa velocidade muito acelerada. Você fala, nossa, eu entendi que esse produto nesse preço, nesse mercado, resolve o problema. Legal, você começa a ser indicado, você começa a entrar em grupo de network, você resolve o problema para 2, 3 pessoas. Essas 2, 3 espalham para 9, Sim. e aí a bola de Vai. neve que vai criando em cima disso é muito grande. Então, foi basicamente gestão de processos. Processo. Organizar, padronizar, planejar processo. Essa foi a minha principal dificuldade. Mas, assim, de quem já tirou uma empresa de 0 a 1 milhão de faturamento, geralmente nesse começo de estrada, a maioria das pessoas tem problema de venda, de geração de demanda e geração de receita. Sim. Eu acho que todos os pontos são muito importantes, todas as áreas ali, todas as questões. A gente tem que chegar numa linha, ter um jogo de cintura, onde tem que diferenciar o empreendedor do vendedor de serviço. Né? Que aquele empreendedor não pode só vender serviço, ele tem que entender que tem outras responsabilidades por trás ali também. Né? Então tem que ter esse Tem cuidado. que entregar o serviço. Tem que entregar o serviço também, tem que acompanhar, tem que fidelizar o seu cliente. Que você falou que da mesma forma que alguém te indica para os outros 9, você não pode fazer um trabalho tão legal, falar, olha, o pessoal ali não é Tem um muito legal, risco de não. imagem envolvido, né? Um Exato. risco de credibilidade. Se você só vende, putz, o pitch tá maravilhoso, a venda tá legal, mas a entrega não, você tem um problema. Porque aí, pô, de 3 pessoas você resolveu o problema, 9 que você chegou, você fez a venda, e dali em diante você não conseguiu entregar com qualidade, você tem um problema interno de processo, de organização, né? Então, definitivamente, dali adiante você não vai continuar sendo recomendado e você não vai aumentar a geração de demanda da sua empresa se os processos não estiverem organizados. Que é isso que a gente tem, igual eu sempre gosto de falar, que muita gente no mercado financeiro falava que o novo petróleo são os dados, certo? Então, pô, se a contabilidade já tem todos os dados da companhia, já sabe todas as receitas, já sabe todos os custos, despesas, lucro, quanto que o sócio tira, nas pessoas envolvidas, encargos, você tem tudo ali dentro. Por que não utilizar essas informações, essa exposição que a gente tem a diversas empresas de diversos setores diferentes para ajudar o empresário a maximizar lucro ou a conseguir não ter esse risco de imagem, de trabalhar os processos e afins. Então, como é que eu gosto de dizer? É fazer o básico, né? De entregar imposto, entregar folha de pagamento uma vez ao ano, entregar um balanço que não é condizente com a realidade, não é suficiente. Não é suficiente. Você tem que agregar mais para o seu cliente. Se ele não crescer, você não cresce também. Exato, exatamente. Matheus, fala pra gente o que você acha que diferencia uma empresa que sobrevive nesses primeiros anos a uma que fecha as portas. O que você vai mais ver ali no seu dia a dia? Ah, cara, eu acho que a questão principal, assim, é a organização. Porque acho que muitos empreendedores, assim, é claro, né? A gente. É que nem uma banda. Tudo bem, a banda tá realizando um show. Se eles errarem um acorde ali, no meio da multidão ali assistindo, o show tem que continuar. Eles não vão parar o show e falar assim, ó, galera, peraí, a gente errou aqui, vamos começar tudo de novo aqui, a música e tal. Não existe, né? Não existe isso. Então, assim, enquanto a empresa começa, a organização tem que caminhar junto. Ela não pode ser algo à parte, né? Só que, assim, o que eu vejo muito, assim, que às vezes as empresas esquecem um pouco essa parte da organização. Então, elas partem para questão de vendas, né, que eu acho que é o principal, lógico, faz muito sentido, mas junto a vendas tem que ter a parte da organização ali, tanto da parte financeira, da parte contábil, tanto também, por exemplo, de colaboradores, que é algo que, assim, hoje, né, acho que vem muito em pauta isso, é muito falado, que, né, funcionário, cultura, né, para você reter pessoas, para você ter um ambiente de trabalho legal, que, né, todo mundo colabora e está feliz em estar ali trabalhando, faz tudo parte do negócio. Agora, se você não tem isso, você fica um pouco perdido, eu acredito, porque, né, você foca ali nas vendas. Tudo bem, legal, você está ali vendendo, gerando valor, tudo mais e tal, mas, e o custo? Você tem noção do custo? Você sabe do quanto que você está gerando de custo? Será que você está tendo mesmo um lucro?
né? Essa é uma pergunta, assim, que fica, que, pô, é A gente horrenda, tem né? diversos casos, inclusive recentes, que a gente viu. A empresa saiu do primeiro ano, nesse caso uma transportadora, saiu do primeiro ano, deu 750 mil de receita. Legal. Segundo ano, 1 milhão e 200. Terceiro ano, 1 milhão e 800. O próximo ano vai ser 3. Legal. A gente foi lá fazer o cálculo, pô, como é que tá, como é que é a lucratividade dessa empresa. A gente foi ver que, pô, você faturou mais de 1 milhão de reais no ano, deu 2 mil reais de lucro. O Ou seja, tal do faturamento não é ego. faturamento não é lucro. Faturamento lucro. é 100% ego. É. O que importa é o que deixa de última linha, lucratividade. É. Né? Então ele tinha problemas de gestão de custo, ele tinha problemas de gestão de pagamentos, né? Gestão Um monte de pagamento. o contas a pagar estava desorganizado, Né. estava sendo feito, mas pago sempre com atraso, tinha muitos juros e tudo mais. Impostos parcelados, sempre em atraso e tudo mais, ou seja, serviço de terceiros, né? o problema não é a venda estava entrando, a precificação mais ou menos precisava ser o ajustada, mas o problema é a gestão dos custos, que é exatamente o que ele estava conversando. E nesse caso em específico, se vocês conseguiram atuar ali, fazer essa consultoria 100% na empresa, ou trouxeram parceiros aí também para diferentes setores? Bem, aí nesse caso, a gente, como é que eu posso te dizer? A gente montou uma esteira de produtos, né? A gente chama o contabilidade essencial, que é aquele onde o cliente ele vai ter o compliance, o básico para ele estar funcionando dentro da lei, ele não ter nenhum tipo de problema com nada, nem ninguém, porque ele está fazendo tudo corretamente. Que é o fisco, impostos, que é o contábil, balanço da RE, bonitinho, societário, a parte lá de sociedade e tudo mais, e a folha de pagamento. Aqui a gente não consegue agregar tanto valor, porque às vezes o cliente nem tem o porte suficiente para gerar dados o suficiente para ele gerir algo. Mas a partir do momento que ele já tem uma equipe, ele já tem que começar a delegar parte do serviço para outras pessoas e fazer a operação funcionar de certa forma sem ele, aí ele já entra num outro patamar, que a gente chama de contabilidade de performance. Aqui a gente basicamente pega todos os dados que a primeira etapa gerou e entrega para ele um mapa, de certa forma. A gente estrutura os dados. Ó, esses daqui são os KPIs de impostos. Esses daqui são os KPIs, os indicadores de folha de pagamento. Esse aqui do contábil. Então, esse cliente, ele está nessa etapa de realmente entender os dados. Pô, ele basicamente é um cara muito simples, um baita empreendedor de sucesso, porém, não adianta nada você ter 1 milhão de faturamento e 2 mil reais de lucro no ano. Você está tomando um risco desproporcional para atender esses clientes e não vale a pena. No fim do dia, se você deixa esse 1 milhão investido no CDI, no Tesouro, compensa mais, né? Você tem risco civil, risco tributário, risco trabalhista, risco de um monte de coisa envolvida lá que pode te quebrar em qualquer momento. Então, esse empreendedor em específico, a gente está no momento de mostrar para ele, ó, você fatura tanto no ano, você gasta tanto nessa linha, e você tem só isso aqui de lucro. Ou seja, ele está vivendo de fluxo de caixa. Basicamente, ele faz as vendas, o imposto vem só no próximo mês e ele usa esse tempo que o caixa tá ali forrado e tá com dinheiro para sobreviver. Mas não é assim. Tem que ajustar a precificação, tem que diminuir custo. Precisa olhar a lista de despesas dele e falar, pô, você tem um fornecedor aqui de XYZ. Será que eu não consigo buscar um parceiro, um cara que trabalhe com telefonia e internet, um cara que trabalhe com BPO financeiro, um advogado para reduzir custo de X coisa? Indica as pessoas e busca uma alternativa mais eficiente de fornecedor. Porque custa igual unha, precisa cortar, certo? Certo. Então, basicamente isso. Pô, vendi 10 reais. Legal. Esses 10 reais que você vendeu é 100% lucro? Não. Tem imposto, tem custo, tem não sei o que, tem várias coisas. Agora, R$1 de custo cortado é 100% lucro. Sim. E eu acho que um segundo ponto importante também, que vai também alinhado à organização, acho que seria a questão ali também da humildade, né? Do próprio empreendedor, sócio ou a pessoa à frente ali, né, baixar um pouquinho a cabeça e olhar a questão ali da empresa, né, buscar uma segunda opinião de fora, externa, né, para entender um pouco do contexto da empresa dela, né. Um exemplo claro, assim, né, por exemplo, seria a própria consultoria, né, e também a própria auditoria e nós contadores, né, o escritório contábil. Todos nós, a gente
pode gerir informações para eles que são, às vezes, visões do mercado, né, de maneira externa, para englobar para ele, não digamos assim, não vou, né, passar informações, né, o pessoal às vezes acaba entendendo errado, né, não vou passar informações das empresas para ele, né, eu não vou falar, ó, fulaninho lá faz desse jeito, por que você não faz assim? Não, eu vou falar assim, ó, o mercado externo está assim, existem essas possibilidades para você aqui que podem fazer sentido. E aí, ele é o tomador da decisão. A gente vai, né, demonstrar ali para ele as possibilidades. E ele vai ter essa tomada de decisão. Porém, o que acontece, né? Às vezes tem alguns empreendedores, né? O pessoal... Eu não, acho que pequena empresa, média, ainda o pessoal é mais acessível, né? O pessoal é mais simples, digamos assim, e escuta mais a gente, né? Aliás, às vezes até eles querem que a gente tome decisão por eles, acontece. Mas... É raro, mas acontece com frequência. Mas eles não sabem o caminho que tem que seguir. Exatamente. Né? Mas daí o pessoal mais um pouco assim, né... digamos assim, que já tem um tempo de experiência, né, e já correu um pouco aí, né, na parte empresarial, eles já querem tomar por conta própria, então eles acabam olhando, assim, as nossas ideias, assim, às vezes como algo não negativo, mas que eles não usariam para eles. Só que no fim do jogo ali, né, no fim da história, pô, se eles ouvissem a gente, cara, pô, eles poderiam ir bem mais adiante, mas talvez por esse entrave assim de, não, eu sei e eles estão de fora e não sabem tanto. Acaba travando um pouco, sim, né? Como eu disse, até para complementar, eu acho que em todos os momentos da vida a gente tem um mentor, de certa forma. Você vai lá, você pergunta, tal. Muitas vezes alguém do qual já viveu o que você está prestes a viver para te orientar em alguma coisa. E não existe consultor mais barato do que o contador. Você já paga ele todo mês, ele já tem todas as informações ali. E muitas vezes ele já está numa jornada empresarial que ele já passou disso. Pô, André, você tem experiência de levar empresas de 0 a 1 milhão de faturamento? Tenho, né? Pô, você tem os seus sócios. Eu tenho um sócio que tem experiência de 1 milhão a 100 milhões. Tem um outro sócio que tem experiência, que está no conselho de várias outras empresas, que tem empresas no portfólio dele que fatura meio bi ano. Então, basicamente é o mentor mais barato que você pode ter, o consultor, o advisor, e é tudo uma questão de humildade. Às vezes, pô, escuta ali que vai ter algo de útil que tira ali, porque, pô, é um alinhamento de interesses muito genuíno. O contador quer que você ganhe mais para poder crescer junto com você, né? Então faz total sentido. Exato. E eu vejo muito pequenas e médias empresas que acabam crescendo, mas crescem de maneira desorganizada. De chegar num patamar de média para grande e é igual vocês falaram. Fatura, mas ele vai ver a margem é pequena. Ele tem que dar 2, 3 passos para trás, organizar a casa para voltar ali a esse crescimento ali. E André, como lidar ali com esse dilema? Crescer a empresa, mas manter a qualidade. Porque realmente, da mesma forma que vai crescendo a demanda, vai crescendo a equipe, vai crescendo outros pontos ali, e os problemas também crescem, os BOzinhos ali, riscos, né? Então, como lidar aí com esse dilema de manter a qualidade? Vamos lá. Essa é uma jornada que eu tô tendo agora, né? Pô, já levei uma empresa de 0 a 1 milhão, agora eu tô me provando de levar uma empresa de 1 milhão a 10, né? É a minha próxima provação ali. Legal. E aí, basicamente, o que eu, inclusive, aprendo com os meus próprios mentores, que são meus sócios, meus consultores, né? De certa forma, os conselheiros, né? A gente está tentando montar uma esteira de produtos justamente para acompanhar a empresa em todas as etapas de vida dela. Então, a primeira, compliance básico. Não ferir a lei, nem nada, nem ninguém, e poder existir sem medo. Então, aqui é um gatilho de segurança. Você paga pouco para ter segurança. Legal. Próxima etapa, que é a contabilidade de performance, é gerar dados. Pô, a contabilidade já tem informação de tudo que acontece na empresa. Por que não estruturar esses dados para que o empreendedor possa, consigo próprio, tomar suas próprias decisões com mais embasamento, né? Legal. A próxima etapa, que aí já é o que a gente chama de PFA, que é o Produto Novo, que é um programa financeiro avançado, ali é basicamente a gente instituir um FP&A. Um FP&A vai, para não usar termo em inglês, uma controladoria. A ideia aqui, que aí é principalmente o produto que o Matheus toca, é basicamente, pô, eu já tenho
a contabilidade básica que gera os dados. Eu já tenho todos os KPIs estruturados por setor, por área, já sei tudo que acontece na minha empresa. Legal. O que um financeiro estratégico, o que uma contabilidade realmente estratégica faz daqui adiante? Porque até aqui a gente só olhou para trás. A gente não olhou para frente. Então, nessa próxima etapa, é a hora que vem planejamento orçamentário, planejamento estratégico, projeções e metas. Você vai olhar para cada um dos setores da sua empresa, vai olhar os dados e você vai começar a projetar. Nossa, eu tenho meu marketing aqui. Minha meta é gerar uma receita de 10 milhões de faturamento no próximo ano. Legal. O que eu tenho que fazer com o meu marketing? Você tem que montar um planejamento orçamentário, você dá um budget, né? Dá um orçamento para os caras, vocês têm 120 mil reais no ano para anúncio, para não sei o que, não sei o que. Aí você delega um gestor para essa área, cuida disso daqui, a sua meta é tanto. Legal. Lógico, nessas horas, aí é de bom tom na área de gestão de pessoas, você ter, o cara que está principalmente na cadeira de execução ali, ele tem que ter algum incentivo além de somente o salário dele para conseguir bater aquela meta. Então, se você dá um incentivo ali, ele vai falar, que massa, se a empresa cresce, eu também cresço junto, você já fica com um alinhamento ali bem mais interessante. Mas basicamente a ideia é você ter planejamento. A gente já viu, inclusive, até tinha te falado, né, de um possível cliente que está para entrar agora em janeiro, é uma empresa super tradicional do ramo alimentício, ela fatura 150 milhões de reais por ano e não tem planejamento orçamentário. Ou seja, eles não sabem o que cada área tem de limite para gastar, o que cada área tem de metas. Que empresa que existe sem meta? Mas não faz sentido. Mas eles não tinham esse suporte de uma empresa? Ou a empresa que tinha nem não os fazia? Fornecedores, nem a cultura interna disso. Não, tudo baseado na sorte. A partir do momento que vier um risco macroeconômico, setor de alimentos vai ter um imposto novo que vai aumentar, que dobra. Mas, em algum momento, você vai ter que repassar isso na precificação. Sim. O que vai acontecer? Vai vender menos. Se vender menos, e aí, como é que tá? Como é que fica o lucro da empresa? A empresa se mantém ou não? Você precisa ajustar isso. Então, a ideia de ter um planejamento orçamentário é você ficar revisando isso com frequência. Putz, terminou um mês, você cria rituais de governança corporativa. Todo bimestre, ou todo mês, ou todo trimestre, eu vou sentar com a contabilidade, vou alinhar ali com o Matheus o orçado e realizado. Tô vendo aqui que na área de vendas, tal, a gente orçou um faturamento de tanto, o realizado foi de tanto. O que aconteceu nesse delta de variação? Vamos analisar. Tem algum risco mais complexo? Vamos projetar isso para frente? Será que vai subir o faturamento ou vai cair? Você tem que tomar uma decisão pensando no futuro, não no passado. Né? Então, por isso que a gente está criando justamente produtos para cada etapa de maturidade da empresa, um para segurança básica, outro para gerar dados e o cliente ter a consciência de tudo que acontece na empresa dele. Dali em diante, a gente tem que olhar para o futuro, para ser mais estratégico. Então, essa é a ideia. Legal. E esse acompanhamento você faz com todos os seus clientes, Matheus? Grande parte. Essa visão de futuro, né, é algo bem interessante, porque, assim, né, faz até uma conversa com aquilo que a gente acabou de falar, né? O contador, ele não pensa muito no futuro, né? Falando, né, dessa maneira assim, né? Mas ele não pensa, porque o que gera valor, assim, né, com grandes olhos para a empresa, né? É o olhar para o futuro. Porque, você ficar olhando para o presente e para o passado, já foi, já passou, já aconteceu. Eu vou ficar arrumando o passado? Não dá. Eu preciso olhar para o futuro. Beleza. A partir do momento que eu olho para o futuro, legal. Aí eu consigo traçar ali uma margem de onde eu quero chegar, de qual patamar eu quero estar. Beleza. Nesse período, a gente fazer um acompanhamento é essencial. Não só, vamos orçar, vamos planejar e beleza, vamos tentar seguir isso aqui. Aí lá no ano, acabou o ano, e aí, o que aconteceu? Eu voltei, eu tô analisando o passado de novo. Passado, pode ser até um presente, eu não tô mais vendo o futuro de novo. Agora, beleza, olhei aqui, né, fizemos um planejamento, legal. Aconteceu, vamos olhar. Ficou assim. Ixi, foi o que ele falou, né? Eu tive um probleminha aqui. Né, minha margem, por exemplo, de faturamento aqui, eu queria 20%, a gente faturou 10%. O que aconteceu aqui? Vamos investigar. Aí vai. Vamos investigar.
sei lá, a gente teve muita parada de máquina aqui, parou muita máquina, muita manutenção, perdemos vendas, né? Pô, é um problema. O que a gente pode fazer para o próximo período, já nesse ano, não é pensando no ano que vem, já nesse ano, para a gente estruturar e melhorar isso? Ah, a gente tem um orçamento aqui guardado para a gente comprar máquina nova. Vale a pena? Ah, eu acho que vai valer. A gente vai, né, conseguir essa margem aqui que a gente quer. Legal, vamos lá, vamos investir. E assim por diante. Então você começa a achar os erros e a consertá-los de forma temporal ali, no mesmo período. E não mais olhando para o passado, né? Então, aí vem, né, a ideia, né? Pô, o contador ali, ele é a chave essencial para isso, né? Como o André falou, a gente tem todos os dados ali, a gente pode fornecer isso, a gente pode observar e pode atuar em cima disso, né? Então, eu acho que é bem factível, né? Inclusive fazendo um complemento, né? A gente vai passar por uma mudança estrutural no Brasil de 2027 adiante, que é a reforma tributária. Sim. A reforma tributária vai trazer o split payment, que é basicamente, putz, o Matheus prestou um serviço para mim. Legal. Só que na hora que ele me pagar, do contrário, né? Na hora que eu pagar ele, o governo vai tirar automaticamente o imposto, a parte dele. E aí, como é que faz o cliente que a gente deu de exemplo agora há pouco, que tem a transportadora, que está crescendo, legal, que ele está vivendo do fluxo de caixa do imposto que vai ser pago lá na frente? Ele não vive mais, ele tem um problema gigantesco de gestão aqui dentro, certo? Então, basicamente, eu acho que a reforma tributária, além de simplificar e aumentar os impostos, né, vamos ser francos, né, dados, também vai forçar as empresas a terem uma gestão mais estratégica e também vai forçar os contadores a serem mais consultores e não fazer sempre o básico de sempre, o compliance. Então, basicamente isso. Esses contadores que vão se tornar consultores, tem alguma pós que vocês falam, não, Gabriel, para trabalhar com a gente tem que fazer uma pós, tem que se fazer uma especialização nessa parte, ou é mais no dia a dia? Porque o que eu tenho impressão, me corrijam se eu estiver errado, tudo que vocês estão falando é que vocês vivenciaram no dia a dia. Não é necessariamente que você usa um processo em uma empresa, deu certo, que vai dar certo na outra. É muito personalizado de acordo com o tamanho, com o ramo, o perfil, a cultura daquela empresa, enfim, tem diversos fatores que influenciam no resultado. É mais o dia a dia mesmo? Bem, tudo existe ciência. O método gerencial é uma ciência. A gente tem, inclusive, consultorias estratégicas muito grandes aqui no Brasil. Se a gente der de exemplo uma nitidamente brasileira, por exemplo, a Falcone, que usa muito método gerencial. PDCA e SDCA é ensinado na faculdade até hoje, mas colocar isso em prática é diferente. Então, tudo que a gente está conversando existe ciência. Putz, o cliente está com uma margem de lucro muito baixa. Legal, vamos olhar a precificação, a geração de receita dele. Talvez ele não está precificando isso direito e não está sobrando. Opa, tá, não é a precificação, vamos olhar custos. O que existe de base científica? Orçamento base zero, que é basicamente olhar área por área, custo por custo, fornecedor por fornecedor, dá um trabalho infinito. Mas ajuda muito, né? Por isso que tem muitas empresas grandes que hoje em dia fazem bid, né? Que é basicamente um leilão, preciso de um fornecedor para isso. Legal. Joga aí, traz um monte de orçamento, vamos ver quem que é mais competente, qual que entra mais, preço e readequar. Então, basicamente isso. Não existe ali, como é que eu posso dizer? Existe pós-graduações, existem cursos, existe base científica, tudo isso, mas como até o próprio Matheus disse que às vezes os clientes não compreendem quanto que o contador pode auxiliar nisso. Putz, essa transportadora está com esse problema de gestão de custo e fluxo de caixa. Legal. E se eu falar para ele que existe outras transportadoras que a gente também atende, que tem uma margem de lucro superior e que não tem os problemas que ele tem? A gente tem informação ali, lógico, não dá para abrir ali, existe NDA, existe todo um compliance, mas a gente tem um mapa, de certa forma, de como deixar a operação dele mais saudável. Basta ele querer seguir ou não. Por isso que eu falo que o consultor mais barato que existe é o contador. Tem que usar e abusar do contador. Ele tem informação, ele tem conhecimento, ele tem total capacidade para ajudar as empresas a crescerem mais. E a contabilidade também na teoria é linda, né? Na teoria, nossa, maravilhoso, né? Se a gente fosse, né, levar em consideração que o cliente ele entregasse tudo certinho, fornecesse todas as informações,
cara, redondo. Bom, ia ser magnífico, né? Ia ser lindo. Mas, assim, né? A base teórica que, né, os cursos, o pessoal passa é uma coisa, a realidade é totalmente outra, né? É outra. Então, assim, claro que faz bem ter a base teórica, não é indispensável, mas se aprende demais com a mão na massa. Isso não tem nem o que dizer. Principalmente, acho que uma das áreas que dá para dizer assim da contabilidade é a parte societária, né? A societária, que é uma das áreas que engloba a contabilidade, é muito o fazer, né? Porque vai envolver muitas partes ali da abertura da empresa que você não encontra em nenhum lugar. Pode ter até cursos para falar disso, mas você vê que o curso ele é muito enxuto. Ele até aborda os teminhas ali, mas ele ainda... Cara, se você for seguir o curso para tentar, com certeza você vai apanhar. Você vai ter dificuldades ali para fazer a abertura. Agora, se você começa, tudo bem. Não estou dizendo que se você só começar, você vai conseguir tirar de letra. Mas você vai ir agregando conhecimento a partir da primeira que você abriu. As demais vão ficando cada vez mais fáceis e você vai aprendendo com os erros. É isso. Não tem muito o que dizer, né? Aproveitando esse gancho, inclusive, aí vem justamente, o empreendedor ele tá com um problema nesse estágio de maturidade dessa empresa. Será que às vezes o contador vai resolver o problema dele? Às vezes não. Às vezes ele precisa encontrar mentores, consultores, conselheiros que já viveram aquilo para ter a parte prática desenvolvida, sabe como resolver esse tipo de problema para conseguir auxiliar. E aí vem a última etapa. Putz, o que grandes empresas fazem? Ou pelo menos as médias que estão para se tornar grandes? Instituem conselhos de administração. Nesses conselhos de administração, muitas vezes você tem um conselho consultivo independente. Por quê? Vamos lá, novamente da estrelinha de produtos, né? O básico, compliance, a segurança você já tem, os dados você já tem, as projeções de futuro, a organização, planejamento estratégico, orçamentário, projeção, meta, afim, você já tem. Legal. Qual que é a próxima etapa? A próxima etapa é você ter um conselho independente que muitas vezes ele vai ser o chefe do sócio. Ele vai ser uma opinião completamente independente. Para mim não faz a menor diferença que você está crescendo, diminuindo, não faz diferença. Você tem um consultor de fora, que aí, como eu sempre falo toda vez que eu venho aqui, tô aqui, né, no meio da floresta pegando fogo aqui. Legal, você vê um cara de fora e olha o todo, baseado em dados e fundamentos, todas essas informações que já tem estruturadas, que muitas vezes não tem, ele consegue falar, esse lado aqui tá queimando menos. Corre por aqui, né? Então, um conselho independente, um conselho consultivo, muitas vezes é a próxima etapa para transformar uma média empresa numa realmente grande empresa. E esse conselho é que eu acredito que vai ser de uma maneira bem personalizada. Ele é composto por quantos profissionais? É um consultor, um mentor, um contador? Como que funciona? Bem, vamos lá. Eu vim do mercado financeiro, eu trabalhei fui sócio de uma Wealth. A Wealth é basicamente uma empresa que cuida do patrimônio das famílias. Porém, dentro de uma Wealth, de uma gestora, num fundo de investimento, a gente tem muitos family offices. Esses family offices, o trabalho deles é perpetuar o patrimônio da família. Muitos, agora pegando um pouco dessa ótica de fundos de investimento, por exemplo, os meus sócios, o Renato e o Tássio, eles trabalham em fundos de investimento hoje, do qual você é dono, você tem participação nessas empresas e você contrata consultores de diversas áreas. Então, toda empresa é muito bem gerida, precisa de um bom advogado, precisa de aconselhamento jurídico, civil, trabalhista, você precisa de um bom contador para diminuir impostos, para melhorar a gestão, você precisa de um consultor de estratégia, você precisa de um cara muito bom de vendas, que às vezes você não consegue criar ele dentro de casa, você precisa englobar pessoas ali dentro, seja no conselho, seja como consultor, ou até mesmo como um cargo gerencial, um diretor executivo, pessoas que tenham o background e que consigam auxiliar com aquele tipo de problema. Então, basicamente, essa é a ideia. E aí, novamente, não fazendo merchan novamente para vocês, mas qual a forma mais fácil de uma pequena e média empresa se prevenir de riscos, de problemas e ter outros profissionais de uma forma mais acessível? Networking, cara.
Você vai conseguir conhecer vários desses profissionais e mitigar diversos desses riscos, apenas Sim. conhecendo eles, Exato. contratando eles. E a questão do conselho. Já aconteceu de ter algum caso do proprietário da empresa não seguir ali as diretrizes do conselho ou tomar uma decisão sem passar para o conselho? Nesses casos, o que acontece? Bem, aí tudo depende da organização societária da empresa. É. Muitas vezes, por exemplo, o professor que você se citou, que é um queridíssimo amigo e mentor, ele é conselheiro fiscal do Itaú. Uhum. Baita num cargo, ajuda lá, tudo mais. Legal. Dentro de uma, por exemplo, vamos criar aqui uma situação de uma sociedade anônima. Então a empresa já é uma SA. Dentro dessa SA, às vezes, os sócios, os conselheiros, eles estão, inclusive, com risco civil. Eles estão com o CPF ali dentro, tomando risco, né? Então, muitas vezes, dentro desse estatuto, ou trazendo para a realidade de pequenas e médias empresas, dentro do contrato social, por mais que as pessoas não façam isso, né? É um nível meio exagerado, que é mais para empresas realmente grandes. É você colocar as normativas que vêm do conselho para baixo, bem, vem do conselho para o executivo. De executivo vem para tático, de tático para operação começar a entregar aquelas metas. É o famoso colocar o seu na reta, né? Então, muitas vezes, quando você muda o contrato social de uma empresa, você elenca um conselho fiscal, um conselho consultivo e tudo mais, e você coloca esse conselheiro, o CPF ali na reta para os riscos da empresa, muitas vezes, dependendo do que você determinar de poder que o conselho tem, ele pode destituir, né? Ele tira o sócio da jogada. Ele pode chegar e falar, bem, o sócio não está bem de saúde mental, a gente tem que forçar uma sucessão disso, trazer um familiar, ver as normas lá conforme está no contrato para ajustar isso. Então, isso pode acontecer. É bem complexo, né? É bem bem complexo. É bem complexo. E é que não dá. Vou tentar mensurar de uma forma até para ficar mais fácil para o pessoal de casa entender. E até mesmo eu entender, que eu achei bem complexo. Em que momento que a empresa atinge, não, estou num nível grande ali, é necessário um conselho. Leva em consideração o número de funcionários, o número de faturamento, número do prejuízo. Como que funciona isso aí? Bem, eu acho que vem muito uma questão de necessidade. Por exemplo, a gente tem clientes, empresas que faturam, sei lá, 5 milhões ao ano, que ele tem uma estrutura enxuta de funcionários, tem produtos fantásticos que conquistaram o lugar no mercado e afins. Porém, é uma empresa, como quase todas no Brasil, familiar, né? E existe hoje em dia muito difundido por diversas escolas de negócio o modelo de 4 salas. O que é o modelo de 4 salas? Onde você separa em salinhas, cada um com as suas responsabilidades, família, executivos, conselho, sócios, são coisas diferentes, responsabilidades diferentes, riscos diferentes, né? Mas basicamente por necessidade. Essa é uma empresa relativamente pequena, indo para a média, porém é o sócio fundador, o filho e mais uma colaboradora que entrou como sócia que está responsável pelo operacional. Eles têm como contratar um advogado extremamente competente, uma contabilidade extremamente competente para auxiliar? Às vezes não. Às vezes você tem uma barreira orçamentária disso. Putz, meu orçamento está até aqui para esse tipo de fornecedor. Legal, monta um conselho consultivo, né? Ou muitas vezes, até mesmo, por exemplo, hoje a gente, na For Company, a gente está iniciando, de certa forma, uma nova linha de negócios, que é uma Venture Builder e um Venture Capital. Venture Capital é quando você pega seu dinheiro e investe numa startup e vai acompanhando eles durante essa fase de crescimento. O Venture Builder é diferente. Ao invés de você investir o dinheiro, você investe seu tempo. Você troca em participação, em equity, você vira sócio deles. Porém, você vai auxiliar eles durante esse crescimento. Inclusive, a gente já tem uma investida nesse tipo de modelo, que é uma startup de fitness. E muitas vezes, o que eu quero trazer é que, se você tem uma equipe que é muito habilidosa nisso, mas não tem a complementariedade para essas outras coisas, você tem uma barreira orçamentária que você não pode contratar alguém de fora para te ajudar nisso, talvez já seja a hora de montar um conselho consultivo. Entendi. Talvez já seja a hora. Legal. E também acho que puxa a questão ali, começa a ficar um pouco mais séria a brincadeira, né? Conforme você vai subindo, né? Então, geralmente, por exemplo, a empresa, não que necessariamente precisa estar grande o bastante, mas, por exemplo,
geralmente, né? Se a empresa é muito grande, ela já começa a atuar ali num regime tributário de lucro real. E o lucro real ele exige uma atenção maior, porque daí já são obrigações, né, mais sérias, vai ter ali a questão da distribuição para os acionistas, né, no final das contas ali, né, que daí, pô, se a pessoa é sócio, aí vai integrar mais stakeholders, né, ou seja, né, pessoas de fora ali que vão querer ver a demonstração do resultado do exercício da empresa para entender realmente a saúde financeira dela e o que está acontecendo, né? E então a brincadeira começa a ficar mais séria. E aí, a partir disso, também, né, não vou me recordar em que valor que se chega ali de faturamento, mas que tem a obrigatoriedade da Hoje, a partir de auditoria 78 milhões de reais, você já vira automaticamente de lucro real. de lucro real. E já é de bom tom começar a ter uma auditoria. Né? É de bom tom. Então, aí, pô, você já atua ali com uma auditoria, você vai precisar de uma auditoria. Por quê? Porque daí você vai começar, assim, a brincadeira ficou tão grande que se você não ter alguém olhando para as áreas, alguém vendo o que talvez esteja acontecendo ali dentro, você se perde, né? Então, por exemplo, beleza, eu vou contratar uma auditoria interna, né? Vou ter aqui comigo uma auditoria interna. Pô, ele vai começar a olhar os processos, ver se tudo que está sendo feito ali está se encaixando dentro das normas, se o compliance está sendo realizado, né? Se, pô, realmente nada está saindo do escopo ali, né? Então, beleza, tem isso. Sei lá, vou contratar uma auditoria externa porque eu quero ter uma opinião externa, quero ter um olhar externo do auditor para ver se, enfim, tudo que está acontecendo aqui na minha parte, né, do contábil, por exemplo, né, que foi onde eu atuei, né, tudo aqui no contábil se está de acordo com as normas. Se as contabilizações que estão ocorrendo aqui realmente está dentro daquilo que é o esperado, que é o certo, né? Então, tem também essa parte, né? Resumindo, a gestão profissional é uma gestão sem conflito de interesse. Putz, 90 e poucos % das empresas no Brasil são familiares? São. Sim. Mas a partir do momento que a brincadeira ficou mais séria e você implementou uma gestão profissional, independe se você é o herdeiro, se você é o sócio fundador, se a sua opinião não é coerente, não faz sentido, não tem fundamentação em dados, se nada que você tá fazendo faz sentido do que foi desenhado no planejamento estratégico da empresa, numa gestão profissional, ela não quer saber disso. A função dela é perpetuar a empresa, fazer ela crescer mais, ter mais lucro, né? Então, eu tinha um gestor que falava, Gabriel, crescer dói. E realmente isso, tanto para colaboradores, como também para a empresa. Conforme ela vai crescendo, a folha de pagamento dela vai ficando maior, a questão dos custos, impostos, enfim. Vocês falaram aqui da questão do lucro real. Uma categoria da empresa ali que ela chega em um patamar. Qual que é realmente a linha dessas categorias? Iniciando desde o MEI, MEI, ME... Bem, aí vamos Entra nesse quesito mesmo? Sim, você misturou um pouco de porte, tipo jurídico e regime tributário, são coisas um pouco diferentes. Mas, basicamente, o regime tributário também é uma decisão extremamente estratégica. Por exemplo, hoje no Brasil a gente tem o MEI, que é pequenininho, a gente tem o Simples Nacional, que já é um pouquinho maior, por lei até 4,8 milhões de faturamento, porém muitas vezes a partir ali para empresas de serviços, por exemplo, a partir de uns 120, 150 mil meses de faturamento, já não compensa, já começa a ficar muito caro. Aí você tem o lucro presumido e o lucro real. É uma decisão estratégica porque muitas vezes tudo depende, novamente, da lucratividade. Por exemplo, o lucro real, como o próprio nome diz, é uma empresa que é tributada pelo que ela realmente dá de lucro. Então, vamos supor que nós três aqui abrimos uma empresa e aí essa empresa está faturando R$1 milhão por ano, legal, e a gente está tendo uma lucratividade de 20%, legal. Não faz sentido a gente ir para lucro real, porque a lucratividade é muito alta e o imposto vai ser em cima desses 20%, vai ser muito salgado. Tem outros regimes tributários que o tributo é em cima da receita. Nossa, mas se aqui embaixo é muito alto, aqui é maior ainda? Mas se fizer conta, aqui ainda compensa. Então, o lucro real, ele é muito bom para empresas que têm margem de lucro baixa.
Ou, se a gente for voltar no papo de gestão, né, das 4 etapas lá, o compliance, o basiquinho, os dados, planejamento orçamentário, tal, planejamento estratégico, vamos supor que na nossa empresa que fatura R$ 1 milhão por ano, a gente estrategicamente falou, ó, esse ano a gente vai gastar, vai torrar dinheiro em marketing, vendas, fazer o negócio crescer e boa. Nossa lucratividade vai ser zero. Ou vai dar até prejuízo, que a gente vai mais investir do que segurar dinheiro em caixa, que é a realidade de muitas startups. As startups têm uma ideia maravilhosa, olha para o futuro lá, incrível, só que vai queimando caixa enquanto isso. Startup tem um perfil de trocar o pneu do carro, o carro em movimento, Troca, vai. 100%. Legal. No lucro real, como o próprio nome diz, é tributado pelo que você realmente dá de lucro. Se você não dá lucro nenhum, você não paga imposto. Maravilhoso. Por isso que tem muitas empresas que a gente pega, principalmente startups, que elas chegam lá e ela está no Simples Nacional, porque o contador não entende talvez um pouco do modelo de negócio delas, ela já naturalmente nunca dá lucro, sempre dá prejuízo. Por que ela está sendo tributada em cima da receita, então, se ela sempre dá prejuízo? Coloca no regime que é em cima do lucro. Porém, qualquer chatice do lucro real, a equipe dele vai ficar enchendo o saco do gestor quase todo santo dia, porque ele precisa de informação. Sim. Se ele não souber o quanto de lucro dá, a gente não consegue tributar. Aí a gente entra em um risco que não faz nem sentido pra gente. Se a gente fizer errado, as multas por atraso de entrega, por erros e tudo mais no lucro real são absurdamente altas. Então, enfim, basicamente tudo a gente volta para controle. Controle. Exatamente. E é complicado que não depende de você, né, Matheus? Se o proprietário escondeu uma vírgula sua, já acaba com todo o planejamento, né? É uma das dores, assim, que o contador acho que tem desde quando nasce. Porque é base de informação, né? E hoje, assim, acho que desde sempre o empresário, ele, volta naquilo da parte de organização, ele não se preocupa tanto com a base ali de fornecimento de informações, de dados da empresa dele, às vezes por medo de roubar o negócio dele, às vezes acontece, tá? Não é algo assim, não acontece, ou também às vezes por falta de tempo, que acho que é a grande maioria, porque daí eles estão muito focados no negócio em si, no dia a dia, na venda, principalmente na venda. Então, corre, e esquece dessa parte que é essencial. Então, tem esse lado também. E é por isso que a gente está hoje com uma campanha de Black Friday, que vai se encerrar agora no final de novembro, que é justamente para esse tipo de empresário que está neste momento, final do ano, estou vendo se eu troco de fornecedor de contabilidade ou não. A gente está entregando a contabilidade de performance, que é aquela onde a gente estrutura os dados e entrega os KPIs para o cliente gratuitamente por 3 a 6 meses, dependendo do porte do cliente. Então, até o fim de novembro, entre em contato com a gente. Depois, gente, o contato do André, as redes sociais vão estar todas lá na descrição do vídeo. Então, se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais aí sobre a Black Friday também, pode entrar em contato aí com o André. Tenho certeza que não vão se arrepender. E, gente, a gente falou muito aqui em questão de processo, gestão de pessoas, informações, vendas, lucros, impostos. Então, a gente ficou o tempo todo aqui falando sobre basicamente os desafios que os empreendedores têm, que não são poucos, né? Então, o André principalmente sabe que empreender não é fácil, né? Principalmente quando já se formou, já decidiu logo empreender, então não é fácil. Se manter no mercado também, eu acho que é mais difícil ainda, né? E qual dica que vocês dão, ou até mesmo se puder compartilhar aí o segredo, né? O que se faz para se manter grande a longo prazo? A gente falou muito em questão de processos, né? Tudo muito processo, tudo muita troca, mas realmente é isso que tem que fazer até o final da vida da empresa, trocou de proprietário, de sócio, tem que continuar fazendo. Qual dica aí que vocês dão? Pode falar, Filtra. O que você acha que é mais... cara, eu acho que assim, né? Um ponto importante, né, que eu acho que todo empresário deveria ter, é ele estar sempre
presente na empresa. Não digo presente não necessariamente na operação, tá? Ele não é a questão de ele estar presente ali fazendo a operação que ele fazia lá atrás quando a empresa iniciou. Não, não é isso. É ele estar presente na empresa. Ou seja, ele estar acompanhando e estar ali próximo do que está acontecendo, não só assim, digamos, de uma maneira visual de fora, né, externa, assim, né, mas dentro mesmo da empresa, ali, com os funcionários, perto, andando pela empresa, olhando. Por quê? Primeiro, talvez até por conta da cultura, né? A cultura que acho que é um ponto muito importante e que, com o passar do tempo e com o crescimento da empresa, às vezes pode ir perdendo uma coisinha ou outra ali que, assim, né, é essencial que o dono da empresa não tente não deixar, né, que ela suma, né? Mas ele estar presente ali para ele não tomar, talvez, outros rumos, né? Outros segmentos que talvez não sejam um propósito da empresa, não seja ali uma visão, uma missão, né? Uma visão ali. Então, eu acho que o dono da empresa, ele estar presente ali, e fazer parte daquilo e procurar linhas, né, de negócios que agreguem a empresa ao negócio dela que já existe, eu acho que faz mais sentido do que ele procurar outras vertentes que saia daquilo que a empresa propõe. Core business. Do core business. Então, eu acho que isso daí é bem importante, assim, eu acho que é algo que fortalece a empresa e faz com que ela cresça e continue alavancando. Eu já imagino o seguinte, a empresa que não está vendendo, ela está morrendo. Então, a atração de vendas, ter a receita entrando, crescente, funcionando, é extremamente importante. Porém, o que separa o empresário do empreendedor? O empresário que ele está crescendo, prosperando, do que está só arrumando mais problema, mais dor de cabeça, mais ego. Nossa, faturo 5 milhões e tenho 2 mil reais de lucro. É ego puro, né? Não compensa. É gestão. O que separa o empresário de sucesso para o empresário que está à beira da falência é gestão, é organização. Então, basicamente, eu imagino que seja uma questão de organização, de gerenciar processos, e empresas são feitas de pessoas. Sim. Se até, por exemplo, é que eu posso dar de um exemplo, vai. Se até as baratas compartilham e se reproduzem e criam novos, você tem que fazer a mesma coisa internamente. Você tem que criar líderes, você tem que criar braços direitos ali dentro. Para você, lógico, sair do operacional, uma falácia. Vou sair completamente do operacional, ficar só de estratégico e tático. Não, você nunca vai sair do operacional. Você vai ter um pezinho ali dentro. Sim. Mas às vezes você fazer um trabalho muito básico não faz sentido. Você tem que resolver problemas mais complexos. Por exemplo, eu tenho que manter minha atração de vendas, eu tenho que reduzir meus custos, eu tenho que deixar a empresa mais atrativa para manter funcionários e talentos aqui dentro. Tenho que criar um programa de vesting, ou de partnership, porque, esse colaborador é muito estratégico, então tenho que dar uma possibilidade dele se tornar sócio um dia para manter ele aqui e por aí vai. Então tem muitos problemas e a gente tem que focar de fato nos principais triggers. Então, tração de vendas, acho que é muito importante, e gestão. O que não é medido, não é gerido. Sim. Você tem que ter dado. Sem dado, você não toma decisão. Como que eu vou tomar uma decisão? Eu quero expandir no ano que vem, então vou gastar muito. Você só vai tomar essa decisão de consumir a sua lucratividade em troca de tração de vendas, de receita, se você saber o quanto você lucra. Se você não saber o quanto você lucra, não tem como, né? Então, cobrem seus contadores, cobrem seu financeiro, tenha dados, seja organizado, né? Tem um cara que eu gosto muito, que ele é o CEO da Intel. E ele ficou mais de 20 anos no cargo. Ele era maníaco por métrica. Ele basicamente, tudo que acontecia na empresa, ele tinha métrica de tempo, quem fez, quando fez, que hora fez, por que fez. Tudo precisa ter sentido, né? Então, basicamente isso. Tração de vendas, organização. Ter um salto de gestão e cuidar dos dados da empresa para conseguir perpetuar ela. Porque senão você toma decisão com base de achismo. Isso não existe. Não existe. Conforme a empresa vai crescendo, você vai subindo, vai ter pessoas abaixo ali. É engraçado porque você vai tendo responsabilidades que antes você nunca teve, né? Então,
igual você falou, sempre tem que ter ali um pezinho no operacional. Mas conforme você vai subindo, você vai sendo do operacional, você vai tendo responsabilidades que nunca teve, vai aprendendo ali pro dia a dia e assim por diante. Eu acho que é muita realidade ali dos pequenos e médios empresários Sim. que estão em constante evolução aí. Sim. E é importante esse conhecimento do empresário com a empresa, né? Até mesmo, a gente fala assim, né, de um jeito um pouco mais, né, o chão de fábrica, né? É bom ele ter esse conhecimento, porque é um pouco vago eu só ter um conhecimento, vamos supor, né? Eu só tenho um conhecimento contábil, mas eu não sei o que está acontecendo lá no chão de fábrica. Às vezes eu acabo perdendo informação ali nesse meio, porque do chão de fábrica também vem informação para mim para contabilidade. Mas se eu não conheço o que acontece lá, fica um vácuo ali, né? Fica um gap ali, né? Yeah. Então eu não tenho esse contato com esse tipo de informação. E eu também, quando eu vou precisar, eu não sei como chegar, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho um contato aqui com sócios, eu tenho um contato aqui com os trabalhadores do escritório, mas o pessoal que trabalha no chão de fábrica já é um pouco diferente. Eu tenho que saber como chegar neles, eu tenho que saber como perguntar. Sim. Às vezes eles têm uma visão, nossa, tá chegando aquele cara ali bem vestido, me danei. É hoje que eu vou embora. Não é, entendeu? Então, tem né, essa malícia de você entender. Então, você já tendo esse conhecimento, quando você começa a subir degraus, claro, você não deixando isso para trás, né, esse conhecimento para trás, quando você começa a subir degraus e olha para trás e enxerga esse todo, aí fica muito mais fácil para você gerir, para você coordenar, né? Do que você já começar lá em cima e não, tá tudo certo, tá tranquilo, daqui eu sei tocar. Não sabe, né? Não sabe. Vamos ser, né, verdadeiros aqui. Mas eu acho que é isso. Isso. Legal. Se deixasse, a gente ia conversar a tarde inteira, porque conteúdo tem, né? Então, tem muitas questões que são, igual eu falei, complexas ali. E a gente vai aprendendo no dia a dia, não tem como, Sim. né? Então, Matheus, obrigado aí pelo bate-papo, obrigado pelo seu tempo, eu sei que tá correria aí pra vocês. André, brigadão pelo bate-papo, a conversa tá chegando ao fim, mas igual eu falei, o contato ali de vocês vão estar na descrição ali do vídeo para quem quiser conhecer um pouco mais ali sobre o trabalho da For Company. Aproveitando, André, se quiser falar o arroba do Instagram, o LinkedIn que vocês utilizam. Beleza, a gente usa @grupo For Company lá no Instagram. E no LinkedIn acho que está @For Company Group. Estamos com 2 vagas abertas, inclusive, também, então aceitamos indicações. A gente tem uma cultura bem diferente, a equipe é toda de geração Z, a gente faz muita piada dia a dia, tal. Então, um ambiente bem de startup, por mais que a gente seja, né, esteja no momento meio engomado, mas é bem diferente e basicamente é tudo por um propósito, né? Se a gente não perpetuar as empresas, não perpetuar o lucro delas e melhorar a gestão delas, a gente também não sai do lugar. Então a ideia é justamente ajudar quem que faz Brasil acontecer, crescer, que é o empreendedor, às vezes pequeno, médio, não somente o grande, mas ajudar ele a perpetuar o negócio. Show de Tudo bola. por esse propósito. Gente, novamente, muito obrigado. Ao pessoal de casa aí que tá nos assistindo, muito obrigado por ter acompanhado o nosso bate-papo. Queria agradecer também o pessoal do Podcamp, do IMA, da Prefeitura. A gente encerrou mais um episódio. Tenho certeza aí que vocês tiraram alguns insights, né, algumas ideias ali dos assuntos que foram abordados. E é isso. Até a próxima, pessoal. Até mais.